O Brasil é um país complexo, sempre foi. Seja na organização colonial que forçava as suas regras em uma terra de outras pessoas através da violência, Ou na atípica saída da família real da metrópole para a colônia. desde que há Brasil, vemos golpes, insurgências e conflitos inusitados. Um dos períodos de maior destaque e discussão hoje em dia é o período do Brasil Império. Ao que tudo indica, para entendermos como e porquê, precisamos conhecer uma das figuras históricas mais relevantes do Brasil. Hoje vamos falar de Dom Pedro II. Bom, de cara, é importante a gente fazer um apanhado geral de como foi que Dom Pedro II assumiu o trono. A família real portuguesa, que havia se estabelecido no Brasil em 1808, fugida das tropas de Napoleão, tinha um problemão pela frente lá pelos idos de 1820. Os portugueses não aceitavam muito bem o fato de serem uma espécie de satélite de si mesmo, com seu centro de poder estabelecido na cidade do Rio de Janeiro. Diante disso, ocorreu uma espécie de revolta liberal que ficou conhecida como a Revolução Liberal do Porto. Um dos filhos de João, Pedro, foi uma espécie de ponte entre o novo iluminismo liberal que surgia em Portugal e as ideias arcaicas da monarquia absolutista representadas pelo seu pai. E, ao que tudo indica, mostrou grandes virtudes em negociar um meio termo. O fato é que, com essas negociações, a solução encontrada foi a volta de Dom João VI para Portugal e a permanência de Pedro no Brasil, assim como de sua esposa, a austríaca Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena. Pouco tempo depois, em 1822, sai a independência do Brasil, liderada por Dom Pedro. 2 anos depois, foi escrita uma Constituição. Um ano e meio depois da Constituição, no dia 2 de dezembro de 1825, nascia Pedro, o Pedrinho, para os mais íntimos. O filho querido do imperador Pedro e da imperatriz Leopoldina. Nem preciso te dizer que o pequeno não teve uma vida lá muito comum. Pedro II teve os primeiros anos de uma majestade muito rica e com acesso ao melhor do estudo de sua época. Pedro mais estudava línguas, retórica e política do que brincava com crianças da sua idade, o que fez com que sua personalidade fosse descrita como amarga e até mesmo melancólica. Muita responsa nas costas desse menino, que se tornou imperador do Brasil aos 5 anos. Seu pai teve que sair vazado do Brasil, porque a coisa estava feia em Portugal e precisavam dele para assumir o trono em Lisboa. Isso lá pelo ano de 1830, mas não antes de deixar a coisa toda azeitada e o caminho pronto para o novo monarca imperial do Brasil. Pedro I deixou acertado que José Bonifácio, um dos homens mais importantes e cultos da história do Brasil, seria seu líder, tutor e cuidaria de perto de Pedro II durante sua infância. E essa influência de Bonifácio seria decisiva para a imagem que Dom Pedro II criou perante ao mundo, de um monarca brilhante intelectualmente, ligado às ciências, às artes e que falava mais de uma dúzia de línguas fluentemente. Com a saída do Pedro pai, segundo a Constituição, Pedro Filho seria incapacitado de assumir o trono, porque afinal tinha apenas 5 anos de idade. A solução encontrada foi o estabelecimento de uma regência provisória, que inauguraria um período conhecido como regencial. Hoje nós vivemos um período turbulento, certo? O período regencial não foi menos complicado. Enquanto Dom Pedro II se preparava, o Brasil solidificava sua unidade territorial, estruturava suas forças armadas e parecia cada vez mais com o Brasil moderno, como o que a gente conhece. Foi nessa época que tivemos a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a famosa Guerra dos Farrapos. Todas essas insurgências, em conjunto com guerras internas e problemas de relacionamento entre parlamentares, deram contexto para uma solução política: a mudança da idade de maioridade para 16 anos em 1841. Essa articulação ficou conhecida como Golpe da Maioridade, que garantiu a ascensão ao trono de Dom Pedro II em 23 de julho de 1840, aos 14 anos. Coroado imperador, Dom Pedro II já entra na função sofrendo pressões de todos os lados. Mas o que se viu foi um monarca moderado que se fazia uma espécie de intermediador de conflitos, ganhando respeito perante a sociedade imperial brasileira. Ele era descrito como alguém dedicado, que tentava contornar sua natureza tímida e reservada com inspeções diárias e conversas rotineiras com o povo, para com o qual tinha forte senso de dever. Algo que parecia contrastar com seu ressentimento para com o papel de monarca. Um dos primeiros registros históricos relevantes de sua vida pessoal
foi o casamento com a italiana Teresa Cristina, com quem Pedro teve 4 filhos: Afonso Pedro, Isabel, Leopoldina e Pedro Afonso. Em 1850, muito mais maduro e com uma veia liberal do século XIX, Dom Pedro articula politicamente uma lei que marcou o período imperial, principalmente por pressões externas e pelo atraso do Brasil na questão da escravidão. O nome dessa lei, Lei Eusébio de Queiroz. Essa importante lei estabelecia a proibição do tráfico de africanos para abastecer o mercado escravocrata do país. Essa lei seria uma forma de melhorar as relações diplomáticas com o Reino Unido, um grande patrocinador do fim da escravidão pelo mundo. Mas a elite brasileira ainda usufruía demais da escravidão. Na mesma época, Dom Pedro II teria o seu primeiro grande teste no âmbito militar. A Guerra da Prata, em 1851. De um lado, a Argentina, que vivia uma ditadura sob a direção de Juan Manuel de Rosas, e de outro, um Uruguai, que desde sua independência estava um caos. O Brasil, que vivia um período estável, não aceitava muito bem as postulações argentinas para a expansão do seu poder e acabou por apoiar a sua antiga província. E o Brasil era de longe o país mais poderoso da região. Pedro II logrou sucesso e derrotou nossos vizinhos hermanos. Em 1864, o Brasil voltou a ter uma nova questão na região com a Guerra do Uruguai, em que acabou apoiando o tradicional Partido Colorado e estabilizando minimamente os vizinhos. Em 1864, aquele que talvez tenha sido o ano mais turbulento da história da América do Sul, Pedro passou por outro desafio complicado, a Guerra do Paraguai. De um lado, os países do Prata e Brasil. Do outro, o emergente e cada vez mais desenvolvido Paraguai, de Francisco Solano Lopes. O resultado disso foi quase 500 mil mortes ao longo de 6 longos anos. Isso é muita coisa para a época. Nada na história da nossa região foi tão sangrento. Mas Dom Pedro II saiu vencedor. E ainda por cima, fortalecido e cheio de respaldo para tocar confortavelmente o país. No âmbito interno, Dom Pedro II era em favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e se mostrou uma figura que causava admiração em todas as classes sociais por sua moderação e razoabilidade na resolução de conflitos. Logo após o fim da Guerra do Paraguai, a família Bourbon passa por uma enorme tragédia. A filha do casal imperial, a princesa Leopoldina, morre de tifo aos 23 anos em Viena, no ano de 1871. Isso fez com que tanto o imperador quanto a imperatriz embarcassem em uma viagem para a Europa que durou aproximadamente 1 ano. Nesse período, Dom Pedro II refletiu bastante sobre a sua vida em uma incursão que passou por diversos países europeus. Voltando ao Brasil, o imperador lidou com uma questão que permanece no imaginário popular até os dias de hoje: a crescente influência da maçonaria. Isso fez com que houvesse um debate público importante, pois o Brasil era um dos poucos países do mundo em que o catolicismo continuava enraizado nas tomadas de decisão do Estado, o que gerava imenso atraso. A maçonaria começou a sofrer retaliações do alto clero da igreja, em especial de um cara chamado Antônio de Macedo Costa, mas isso quando os maçons já meio que mandavam em tudo e estavam blindados. Então, com a anuência de Dom Pedro II, o Dom Macedo foi preso por crime de sedição. Após esse evento, Dom Pedro II já começava a mostrar um comportamento distante e pessimista. Daí que viaja novamente para fora do país, dessa vez em 1876 para os Estados Unidos, onde encontrou o presidente americano Ulysses Grant. Uma viagem que fez com que Dom Pedro lamentasse cada vez mais por sua vida até esse ponto, desde sempre preso em palácios, sem qualquer tipo de diversão e sem tempo livre. Depois disso, nunca mais deixou de viajar. Voltando dos Estados Unidos, muitos descreveram Dom Pedro como sem entusiasmo. Em meio ao desenvolvimento e crescimento pujante do país, começou a questionar se a sua monarquia era de fato necessária. A década de 80 do século XIX foi marcado por um imperador desanimado e que de fato em nenhum momento defendeu a monarquia e tampouco fazia questão de entrar em debates acalorados. Mas para o final da década, o Brasil vivia com uma monarquia questionada e um líder que aparentava desinteresse em frequentes viagens para o exterior. Nesse período, foi criada a Lei nº 3.353, que ficou conhecida como a Lei Áurea, assinada por sua filha, Isabel, que estava como regente por ausência do pai. Internamente, o abolicionismo causou um descontentamento nos grandes barões brasileiros e aliados com a alta cúpula do exército positivista. A pressão pela república foi se tornando cada vez mais insustentável. Em julho de 1889, o imperador sofreu atentado à bala,
com os gritos de Viva a República. Finalmente, em novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro II sofreu um golpe e foi destituído do cargo. Apesar de ter um movimento monarquista relevante naquele período, Dom Pedro II pouco fez para impedir o golpe e foi embora às pressas para a Europa, onde sua esposa morreu logo após a chegada. Pedro II viveu alguns anos de forma solitária e modesta em Paris, onde morreu de pneumonia no ano de 1891. A figura de Dom Pedro II é objeto de discussão até os dias de hoje. Para muitos, um herói, um sujeito esclarecido que trouxe muitos avanços para o país, mas para outros, a personificação de uma figura da elite predatória. O fato é que a Majestade Imperial é uma das figuras mais importantes da história do Brasil, um sujeito virtuoso e melancólico, que fora, de longe, o líder mais duradouro desse país, reinando longos 68 anos no século de maior estabilidade de nossa conturbadíssima história. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se vocês gostaram, deixe um like, compartilha com aquela pessoa que você gosta, porque deu trabalho. E também não esquece de dar uma olhadinha no Se Liga, que é um canal muito legal de história. E se você gostou desse vídeo, é altamente provável que você vá gostar do conteúdo do pessoal, do Walter. É isso aí, galera. A Revisão e o Se Liga são projetos que nasceram praticamente juntos. Então contem com a gente, seja pelo Instagram, pelo YouTube ou qualquer outra rede social. E também temos o site, né, seliga.com.br, para ajudar vocês. É isso aí, galera. Todos os links estão aqui na descrição. E é isso. Um gigantesco abraço e tchau, tchau. Tamo junto e até a próxima.